Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Veracruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Veracruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Veracruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Petrobras informou nesta terça-feira que recebeu para o mês de novembro pedidos de fornecimento de diesel e gasolina muito acima dos meses anteriores e de sua capacidade de produção. O comunicado foi publicado após texto divulgado pela Associação das Distribuidoras de Combustíveis, dizendo que o setor comercial da estatal informou uma série de cortes unilaterais nos pedidos de compra de gasolina e óleo diesel para novembro. Segundo a estatal, nos últimos anos, o mercado brasileiro de diesel foi abastecido tanto por sua produção quanto por importações por distribuidoras, terceiros e pela própria companhia. Porém, para o mês de novembro, a demanda está acima da capacidade da estatal e a Agência Nacional do Petróleo emitiu um novo comunicado descartando, por enquanto, qualquer possibilidade de desabastecimento no mercado nacional. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você é conectado, acompanhando em qualquer lugar do Brasil e do mundo pelos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Nossa Área. Hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do Nossa Área e vamos juntos até 12:30, atualizando todas as informações do time do seu coração, aqui com toda a equipe de Carlos Batista. E vamos lá, colocando em campo o nosso timaço com informações da dupla campineira. O primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, boa tarde, bom dia, um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Nossa Área. A Ponte Preta vai ficar mais uma rodada fora do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, em Londrina, a equipe da casa ficou no empate em 0-0 com o Goiás. A vantagem diminuiu para 2 pontos, mas o time paranaense tem um jogo a mais. Domingo contra o Remo, a Ponte tem a possibilidade de conquistar os 3 pontos e aumentar a distância para a zona da degola da Bezona. E agora o destaque do Guarani, chegando com Marcos Luiz. Um abraço para você, Marquinhos. Cadê o Marquinhos? Atenção, destaque do Oi, Júlio. Agora tá sim, tudo bem aí. comigo aí, Júlio? Tudo certo e por aí, Marquinhos? Também, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani segue treinando para o jogo de sexta-feira contra o Confiança. Daniel Paulista ainda não confirmou o time e deverá fazê-lo talvez no trabalho de hoje. O que é certo é que o Rodrigo Andrade volta de suspensão. Júlio César é a grande dúvida para a decisão de sexta-feira, que terá transmissão da Bandeirantes. Júlio.
A opinião da Bandeirantes, Gleg Zorzinho, olhar técnico, um abraço pra você. Qual é o seu destaque, Gleg? Tudo bem, né, Júlio? Um abraço pra você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Destaque vai pro Coxa Branca. O Coritiba venceu ontem o Sampaio Corrêa 3-0. Atropelou o Sampaio, né? Tava dando uma olhada aqui nos números, no scout do jogo. Realmente amassou o Sampaio Corrêa, o Coritiba. 57 pontos. 61,3% de aproveitamento na Bezona. Olha, Júlio, a passos largos do grande título aí pro Coritiba. Merecido, tem uma grande equipe, deu uma oscilada aí nas últimas partidas, mas ontem engatou novamente uma quinta e vai rumo ao título da Bezona, Júlio. Gleg Zorzinho deu o seu pitaco, agora eu quero o destaque de Carlos Henrique, o bate pesado. Abraço pra você, CH. Outro Júlio, um grande abraço a você, um abraço especial ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Tem muita bola rolando hoje, tem jogo atrasado do Brasileirão, tem Ceará e Palmeiras, mas o grande prato principal de hoje é a Copa do Brasil. Tem Atlético Paranaense contra Flamengo e o Atlético Mineiro contra o Fortaleza, semifinais da Copa do Brasil. E aqui na Band você vai acompanhar com detalhes Ceará e Palmeiras. É isso aí, são estes os destaques aqui do Nossa Área, que tem os trabalhos técnicos de Leandro Renato e também de Lucas Pessoa. É o timaço técnico de Gil Kleber. Comando de esportes da Band de Carlos Batista e a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Agora são 11h37. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassas e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos lá, informações da ponte, chegando na Bandeirantes, Antônio Lupi. É com você, Lupi. Muito obrigado, Júlio. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Nossa Área. Por enquanto, a rodada tem sido boa para a Ponte Preta.
Segunda-feira, a equipe do Vila empatou com o CRB em 0-0. O Vila ainda está nessa briga também contra a zona do rebaixamento. E ontem um resultado que não vai colocar a Ponte na zona do rebaixamento nessa rodada da Série B. Porque o Londrina, jogando em casa, empatou com o Goiás em 0-0. Com esse resultado, o Londrina diminuiu para 2 pontos a distância para a Ponte Preta, só que tem um jogo a mais. A Ponte entra em campo domingo, 4 horas da tarde, para enfrentar o Remo, e se conseguir a vitória fora de casa, ela aumenta aí essa vantagem para a zona do rebaixamento. O Londrina tem 32, o Vitória, que ainda joga contra o Brasil, tem 29, e se vencer, a Ponte Preta chega a 37. Fica muito próxima do Remo, pode até passar o Brusque, dependendo do resultado do time paranaense, mesma coisa catarinense, perdão, do Operário também. O time paranaense joga contra o CSA, mas por enquanto a rodada tem sido boa para a Ponte Preta. Os resultados estão ajudando, mas a Ponte precisa fazer a sua parte no domingo contra o Remo lá no Baenão. Remo que ontem enfiou 9-0 para cima do Galvez pela Copa Verde e poupou alguns titulares. O foco total, segundo o técnico Felipe Conceição, é a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje de manhã, a Ponte treinou no estádio Moisés Lucarelli. Ainda é um pouco cedo para a gente projetar o time, mas acredito que o Gilson pode sim fazer mudanças. No meio-campo, onde todo mundo tem questionado a situação do André Luiz, que não foi um bom desempenho no duelo contra o Náutico, eu acredito que não. Se tiver mudanças, provavelmente na lateral direita, já que o Felipe Albuquerque está recuperado, ele tem números defensivos melhores que os do Kevin, então não descarto essa possibilidade. Mas o Kevin hoje deu entrevista coletiva. À tarde a gente vai acompanhar as declarações do lateral direito, que foi titular nos últimos 2 jogos. Mas acredito que o Kevin não tem presença certa ainda na lateral direita da Ponte para o duelo contra a equipe do Remo. No meio-campo, o Fecim está recuperado, mas eu acredito que o André Luiz não deve sair, o Marco Júnior também não deve sair e o Leonaldi também não. Até porque jogando fora de casa contra o Avaí foi utilizado esse meio-campo e a Ponte até conquistou aí uma boa partida, fez um bom resultado contra o Avaí, com esses 3 jogadores aí com destaque. É claro que o André Luiz na última rodada deixou a desejar, muita gente tem pedido a saída dele do time titular, mas desde que chegou com o Gilson Kleina, o André Luiz, quando teve condições, quando não estava suspenso ou não estava machucado, foi titular em praticamente todos os jogos. Então, por isso, eu acho muito difícil. Meio-campo deve ser mantido. Marco Júnior, André Luiz e Leonaldi. Eu coloco um ponto de interrogação na lateral direita, se vai o Felipe Albuquerque ou se vai o Kevin. Na zaga, dependendo da situação do Thiago Lopes, que já está liberado do DM, está em fase final de transição, pode ser uma surpresa, mas a tendência é que Fábio Sanches e Ryan atuem novamente no duelo contra o Remo. E no ataque, não existe muitas alternativas. Richard, Rodrigão e Moisés devem ser os titulares. Até ontem, eu estava acompanhando uma discussão em um grupo de torcedores da possibilidade de poupar o Moisés, porque o Moisés está pendurado com 2 cartões amarelos, vem de uma maratona de jogos, e o próximo jogo da Ponte depois do Remo é contra o Vitória, confronto direto. A Ponte joga em casa contra o time baiano precisando da vitória. Acho essa possibilidade muito difícil, poupar o Moisés contra o Remo, até porque, mesmo estando a 10 jogos sem marcar, é o principal jogador da Ponte no setor de frente. São 11 gols na temporada. Acho difícil essa possibilidade, mas isso gerou um certo debate entre os torcedores da Macaca. Poupar ou não Moisés para o duelo contra o Remo, com foco no jogo contra o Vitória, no próximo sábado, no dia 30, no Moisés Lucarelli. Olha, eu sou contra essa história de poupar com um espaço tão grande assim de um jogo para outro. Mas acho que esse tipo de decisão passa não só pela opinião do Gilson Kleina, mas também um trabalho em conjunto de estudo, né, com a equipe de fisiologia, preparadores físicos, departamento médico, para saber o desgaste, né? Tem um equipamento, né, que mede o desgaste do jogador. Então, eu passo aqui a bucha para os comentaristas. Glega Zorizin, o que é que você acha dessa possibilidade, Glega? Não concordo.
Ponte vive uma situação delicada na competição. Aí vai enfrentar um time que ela tem total e real condição de ir lá e vencer e vai poupar o seu melhor jogador porque ele tá com 2 cartões. Eu não acho, eu não faria isso, mas nunca. Mas nunca. Vou ter que ir com força máxima em todos os jogos. Independente do que aconteça na partida. Força máxima. Aquilo que ele tiver de melhor tem que levar a campo. Precisa ganhar o jogo, pô. Precisa sair logo dessa situação incômoda. Ou vai ter que ficar torcendo toda a rodada para os times que estão lá embaixo. Então, Júlio, eu não concordo. Moisés tem condição de jogo, vai jogar. Agora, se tiver machucado, se tiver sentindo dores musculares, aí corre o risco de você perder ele para a sequência, aí ok, aí tudo bem, aí eu concordo. Mas porque tem 2 cartões e aí vai enfrentar o Vitória na próxima rodada, mas de jeito nenhum. Moisés tem que jogar, tem que estar em campo. Ô Moisés, vem cá, pô. Dá uma segurada aí na reclamação, não precisa ficar fazendo falta boba lá na frente, né? Segura. Dá pra você controlar essa questão do cartão, pra ele ter condições pra próxima partida também. Agora, poupar, jamais, Júlio. Eu jamais faria isso. E você, CH? O que você pensa sobre essa possibilidade? Pouparia Moisés? Cogitaria isso, CH? Olha, eu não tenho dados suficientes para falar com profundidade. Mas à distância de jeito nenhum. A Ponte não pode não pode ter esse luxo, não. A Ponte tem jogador no ataque que faça gol, o cara tem 2 cartões, ele que se controla dentro do campo. Não, de jeito nenhum. Poupar jamais. Os 3 pontos contra o Remo valem os mesmos 3 pontos do que uma vitória contra o Vitória. Não pouparia. Pois bem, agora existe aí, né, Lupe, possibilidades de mudanças na escalação, né? Você falava desde segunda-feira sobre força máxima, tirando o Cleilton, né? Força máxima no time da Ponte. Qual que é a tua aposta aí pra domingo? Júlio, ainda tá muito cedo para eu cravar um time ou tentar projetar um time titular. A dúvida que eu tenho na direita, não sei se o Kevin será o titular, porque o Felipe Albuquerque defensivamente é melhor que o Kevin. E a Ponte tem atacado muito mais pelo lado esquerdo nos últimos jogos do que pelo lado direito, principalmente com as boas atuações do Rafael Santos, que tem colaborado com assistência e também com gols. E no meio-campo, o Fecim também já está de volta. Fase final de transição, já treina com o grupo, não ficou no banco de reservas contra o Náutico por conta de uma questão física, né? Ele ainda não estava 100% fisicamente. É claro que se estiver à disposição, também é uma possibilidade de mudança no meio-campo. Eu acho difícil. Acho que o Fecim, se for relacionado, deve começar no banco. São essas 2 dúvidas que eu tenho em relação ao time titular da Ponte para o duelo contra o Remo. Muito bem, deixa eu aqui passar para os nossos ouvintes também, mandando as mensagens aqui pelo WhatsApp. Só lembrando, né? Ontem tivemos um jogo que interessa a Ponte Preta, interessou a Ponte Preta. O Londrina empatou com o Goiás 0-0. Então a diferença hoje é de 2 pontos para o Z4. Se a Ponte vencer o Remo domingo, ela vai a 37, o Londrina fica com 32, o Vitória pode chegar também a 32. Então a diferença seria de 5 pontos, uma diferença bem mais confortável aí depois para a sequência, justamente nesse confronto da Ponte contra o Vitória em casa. Então essas 2 próximas partidas a Ponte tem uma chance de ouro de praticamente encaminhar sua permanência, né? Numa eventual sequência de 2 vitórias, a Ponte chegaria a 40 pontos, faltando 6 jogos. Ficaria numa situação muito, mas muito confortável nessa reta final da Série B. Ela praticamente, se ela vencer o Remo, ela joga o Remo também ainda mais para baixo nessa briga contra o Z4, dependendo do resultado do Vitória. O Vitória joga com o Brasil de Pelotas sábado, no Barradão. Mas se não conseguir uma vitória e a Ponte vencer também o Vitória no próximo sábado, ela aí praticamente rebaixa o Vitória para a Série C do Campeonato Brasileiro e tira aí o time baiano da briga contra o Z4. Se fosse fazer aqui uma projeção bem otimista, né? Eu ia dizer realista, por exemplo, colocando aqui, eu acho que o Vitória vence, tá? O Brasil de Pelotas. Sim. Vai a 32. E eu acho que a Ponte empata com o Remo. Nessa projeção, o Vitória iria a 32 pontos, empataria com o Londrina, como os 2 times com a pontuação mais alta do Z4. A Ponte Preta chegaria a 35, ela ficaria a 3 pontos da zona de rebaixamento. Mas aí na próxima rodada ela pega justamente o Vitória, e se ela vencer ela faz 6 pontos de diferença para o Vitória, e aí
torce pro Londrina tropeçar contra o Confiança. Lá no Batistão, um jogo bem complicado também, porque é nivelado por baixo, não vai ser fácil. Mas aí a Ponte tem esses próximos 2 jogos, a Ponte pontuando, vencendo um, empatando outro, por exemplo. Se ela somar 4 de 6 pontos já, ajuda demais nessa projeção aí, nessa matemática, para escapar aí do rebaixamento. Passando aqui, Tandy Negrão mandando a mensagem. Júlio pergunta para o CH o que ele acha desse time. Atenção, Carlos Henrique. Ivan Quaresma no gol, Felipe Albuquerque, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos, já tem nenhuma novidade. Aí ele faz o meio campo aqui com o Leonaldi, Marco Júnior, Iago Henrique na vaga do André Luiz. E na frente, Fecim na vaga do Richard, Moisés e Rodrigão. Esse seria aqui o time do Tandy Negrão. Ele quer a sua avaliação, seria um time interessante, CH. Eu só discordo do Iago Henrique. O restante são boas sugestões. Abraço aqui para o Alder do Campo Belo. Júlio pergunta para o CH se neste frio ele pode ser chamado de CH o bate-gelado. Tá um frio danado aqui nas ruas de Campinas. Sim. Manda aqui o Vitor Miguel. Tá autorizado. Aliás, outro dia o Lupe fez essa sugestão, né? Hoje tá bate-gelado mesmo. E quando tira a foto é o bate-retrato. Não, parou por aí, viu? Não, tá muito engraçadinho o Antônio Lupe também. Tá com muita liberdade. É muito blá blá blá. Obrigado aqui, o Ronaldo Selmi. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Crítica muito construtiva. O Rogério tá perguntando aqui pro Gleger o que ele acha da Ponte abdicar da formação com 3 atacantes. O Richard não tem colaborado muito nesse time. O que vocês acham? Mas para esse momento, você mudar a plataforma é difícil, né, Júlio? O Richard participou do gol, hein? Eu assim, primeiro que mudar a plataforma nessa altura do campeonato, você tem que ter tempo para treinar. E o Gilson me jogando dessa forma desde quando ele assumiu o time, né? Acho que teve 2 ou 3 jogos apenas que ele colocou lá 3 zagueiros, tentou uma mudança e não deu certo. Eu não mudaria a plataforma não, e concordo com você, Júlio. O Richard, ele aparece pouco, né, pro torcedor, mas taticamente ele é um jogador importante. Perfeito. Júlio, vocês acham que o resultado ontem foi bom para a Ponte Preta, empate do Londrina com o Goiás? Eu acho que sim. Foi o que eu disse, né? A Ponte vencendo, ela abre uma boa vantagem. Inclusive, teve um ouvinte que perguntou, algum time de Campinas vai ser beneficiado, outro prejudicado com o resultado. Se o Londrina ganhar, ajuda o Guarani e a Ponte fica numa situação mais desconfortável, e se o Goiás vencer, o Guarani fica numa situação mais ruim e a Ponte beneficiada. O empate ajudou todo mundo. O empate ajudou todo mundo, só que é o que eu falei ontem, não adianta ficar olhando para os outros jogos, a gente está fazendo matemática aqui e chega, os times não correspondem, né? Esse é o momento de chamar a responsabilidade para si, né, Gleger? Exatamente, é aquilo que eu tava dizendo, ficar olhando para trás toda hora, pô. Faz a sua parte, que aí você não precisa depender de ninguém. Vai lá, ganha o jogo e ponto final. Mas se o Londrina perder, se o Londrina ganhar, se o Vila... Não, esquece. Ganha o jogo. A matemática da Ponte, nesse momento, nessa altura da competição, é vencer as partidas. Se começar a ficar olhando para trás, aí é problema. Aí vai ter problema, Júlio. O Carlos aqui, Deus abençoe vocês, bom programa a todos. Júlio pergunte ao CH o que ele tem achado das atuações do Moisés. Vejo o Moisés com muita insegurança, querendo decidir rápido, e foi assim que ele prejudicou a Ponte Preta naquele jogo contra o Vila Nova. Ele perdeu a bola 2 vezes no fatídico lance que terminou com um pênalti mal marcado. E aí, CH, o Carlão tá perguntando isso aqui pra você. Ô, Xará, obrigado pela pergunta, precisa sua observação. Mas eu não acho que ele esteja nervoso, ele está ansioso. Ele sabe do tamanho da responsabilidade, que ele é o principal atacante, e todo jogo, pela circunstância e pela situação da Ponte, ele tem que decidir todo momento. Ele olha para o lado, tem o Rodrigão. Tem o que mais? Mais nada. Então isso tem um peso. E ele sabe que os gols que ele perde fazem muita falta e os gols que ele consegue fazer ajudam demais. Então eu quero ainda acreditar que ele esteja ansioso. Tem uma semana de trabalho, o Gilson já observou isso, e o Gilson tem conhecimento, experiência e sabedoria para conversar no escutador de sanfona dele e passar confiança. O Moisés não precisa ficar nervoso. Apesar da responsabilidade, ele tem que ter tranquilidade. A hora que entrar a próxima bola, depois essa ansiedade fica para o passado. Tomara seja assim. Estamos aqui assistindo o Jogo Aberto na tela da Band Mais TV. Você viu quem que apareceu ali? Ó?
Marcelo Barbarotti, hein? Marcelo Barbarotti Zieberto. Entrou na zona de rebaixamento, tá preocupado lá no Juventude. Contratou Marquinhos Santos pra escapar do rebaixamento. Não, Jair Ventura. Jair Ventura. Marquinhos Santos foi embora. E o Jair Ventura foi contratado. Exatamente. Amigo, olha lá. Mudanças no Sul. Grêmio e Juventude tem técnicos novos. Inter pode perder a Aguirre no final do ano. Barbarotti. Vida dura lá. Júlio Nascimento manda um abraço, um parabéns para o bom técnico Jair Pisserni pelo aniversário. Jorge dos Santos está mandando aqui a mensagem. Deixa eu ver quantos anos está fazendo aqui o professor. Dia 20 de outubro de 1944, ou seja, 77 anos. Opa, que legal, parabéns aí o Jair Pisserni, figura muito engraçada, né? O Jair é um cara, uma figuraça. Sensacional. É um cara da resenha, inclusive treinou a Ponte Preta, né? Jogou e treinou. Jair foi jogador da Macaca, lateral direito, né, Glega? Emblemático lateral direito da Ponte, né? Inclusive naquelas campanhas históricas na década de 70. E também técnico da Ponte, mais de uma vez. Técnico do Guarani. Do Guarani também. No Guarani também ele repetiu aí ele fez a dobradinha técnico e jogador. Então é uma figura muito importante aqui na história do futebol campineiro. Um abraço pro Jair Pisserni. Felicidade, afinal de contas, né? O cerimônio nasceu pra ser feliz. O cerimônio? O ser humano. O ser humano. Aê! Normal. Ô, Júlio. Tá tocando o telefone aí, pois não? CBF definiu, tá, a escala da arbitragem do jogo entre Remo e Ponte. Paulo César Zanovelli da Silva, Minas Gerais. Trio Mineiro pra... Temos um problema. O VAR, né? A gente também tem que ficar bem atento a isso. O Frederico... Peraí que não é esse não. Árbitro de vídeo. Emerson de Almeida Ferreira, também de Minas Gerais. Esse árbitro, ele apitou 2 jogos da Ponte. Paulo César Zanovelli da Silva. O ouvinte tem uma memória melhor que a nossa. Acho que pode nos ajudar se teve algum equívoco ou não. Ele apitou Coritiba 2, Ponte Preta 0. Couto Pereira, a última rodada do primeiro turno da Série B. E esse ano ele também apitou Criciúma 1, Ponte Preta 1. Copa do Brasil. Nos pênaltis, a Ponte foi eliminada da competição. Os 2 jogos que ele apitou da Ponte Preta em 2021. Paulo César Zanovelli da Silva. Confesso que não me lembro de nenhum equívoco. Não teve, acho que nenhum problema aí nesses 2 jogos. Coritiba e Ponte. Criciúma e Ponte. O problema foi no campo, né? Foram 2 resultados ruins pra Macaca. Teve problema sim, ué. Não é culpa do árbitro, né, CH? Teve problema sim, baita pé frio. Tá louco. Bom, mas aí também, esses 2 jogos aí tinha Locatelli em campo, né? E o árbitro não tem culpa, né, CH? Mas fala baixo, né? Você foi muito bem. O Xandão manda aqui, o Moisés, além de fazer um treino específico para fazer gol, deveria ter um psicólogo junto pela ansiedade. Com certeza, aliás, eu recomendo aí psicólogo, terapia para todo mundo. Eu que sou um cara extremamente ansioso, melhorei muito a minha ansiedade através da terapia. Isso é recomendável não só para o jogador, mas para qualquer pessoa. Quem tiver oportunidade, vale a pena. A Ponte tem uma vitória a mais do que o Londrina e 10 gols a mais do que o saldo. Dificilmente entrará no Z4, mesmo perdendo as 2 próximas rodadas. É isso, Alexandre Zuppi, mandou bem. E mais, né? Justamente por essa vantagem, esses 2 próximos jogos da Ponte são importantes, né? A Ponte somando pontos aí nessas 2 próximas partidas fica numa situação ainda mais confortável, justamente por aquilo que você está mencionando aqui no nosso WhatsApp. Midiáticos, Band Campinas, os 2 zagueiros são lentos, por isso precisa colocar o jovem Thiago Lopes rápido no desarme, talvez como 3º zagueiro no lugar do André Luiz. Léo Piscite manda aqui, ó. Júlio, boa tarde, se prepara aí porque eu vou mandar uma mensagem bomba à tarde pra você que é da produção. É o Luiz. Ô, louco, bomba? O que será que é, hein? Será que é uma bomba envolvendo a Macaca? Ou será que é uma bomba envolvendo o repórter da Macaca, Antônio Lupe? Ô, louco. Vou aguardar aqui, estarei preparado para receber a mensagem do Luiz. Ai, do céu. Minha vida é um livro aberto. É mesmo? Ai, a gente eu não aposto nenhum centavo furado nessa afirmação. Eu sou um cara curioso, hein? Quem é que já é ansioso já, tá vendo? Eu falei de ansiedade, já fiquei ansioso. A gente não gosta de futebol, a gente gosta da Ponte Preta. O Furlan mandando aqui, ó. Furlan de vir. Aê! Que susto, Júlio.
Uma mensagem bonita, cara. Legal, mas puxa, avisa, né? Valeu, Lupe. Até daqui a pouco com mais da Macaca, combinado? Combinado, estarei na tela da Band também, Júlio. Aê! Agora são 12 horas e 1 minuto. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Ontem teve Bezona da Série B do Campeonato Brasileiro. Bezona do Campeonato Brasileiro, né? Bezona é a Série B, Júlio Nascimento. O Coritiba venceu o Sampaio Corrêa 3-0 e o Londrina empatou com o Goiás 0-0. O Coritiba praticamente encaminhou aí o seu acesso, né? Nas duas próximas rodadas, o Coritiba já pode confirmar o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, chegou a 57 pontos, vencendo mais 2 jogos, confirma matematicamente então a sua vaga na Série A. O Botafogo é o segundo colocado com 52, Goiás 52 com empate ontem, o Avaí tem 50, o Guarani tem 46, pode chegar a 49, diminuir a desvantagem para o G4. E a Ponte Preta é a 16ª colocada com 34 pontos na zona de rebaixamento, Londrina 32, Vitória 29, Confiança 28, Brasil com 20 pontos. Hoje tem bola rolando com transmissão da Bandeirantes às 7 horas da noite, Ceará e Palmeiras, Série A do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, destaque para Botafogo e Brusque às 8h30. E na Copa do Brasil, a bola rola, Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Mineiro e Fortaleza. Liga dos Campeões da Europa, 1h45, tem Barcelona e Dinamo Kiev. 4 horas da tarde, Benfica e Bayern de Munique. O time do Manchester United enfrenta a Atalanta. E também teremos o confronto entre Zenit e Juventus. Jogos para agitar quarta-feira de futebol. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro para toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Montes Claros. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Veracruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Veracruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Veracruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Eu estou falando da Concede. Concede. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá até o escritório da Concede na Avenida Francisco Glicério, 1411, para tomar um café, conversar, para se inteirar do serviço. Eu repito o endereço, anote aí: Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas.
Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99-100 6609. 99-100 6609 Concede. Bandeirantes, é hora do Bugre da Band. Muito bem, 12 horas 6 minutos. Vamos lá com informações do Guarani aqui na Bandeirantes, Marcos Luiz. Tudo bem, Júlio Nascimento? Tudo Band por aí, Marquinhos. Também, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes novamente, né? O Guarani está se preparando aí para o jogo de sexta-feira contra o Confiança. Depois do que aconteceu contra o CRB, o Guarani estava vencendo por 2-0, permitiu o empate do adversário. Resultado este que deixou o torcedor do Guarani muito irritado, até por conta, se os 3 pontos tivessem sido alcançados pela equipe do Guarani, a situação seria mais tranquila e até, né, muita gente acreditando que o Guarani tem condições para vencer o Confiança. Isso não aconteceu, agora o Guarani tem uma distância significativa para o 4º colocado no Campeonato Brasileiro e precisa, dentro de uma matemática, não, Júlio, vencer aí 6 partidas, é o que os matemáticos estão dizendo. Dentro de campo, Daniel Paulista vai ter a volta do Rodrigo Andrade, jogador que não participou da última partida porque estava suspenso, mas tem a situação do Júlio César. O atleta não participou do último jogo, foi preservado pelo técnico Daniel Paulista e, se participar normalmente do treinamento de hoje, deverá ser confirmado como titular. E aquele time que o torcedor do Guarani já sabe de cabeça que o técnico tem colocado em campo. Com Rafael Martins no gol, Diogo Matheus, a zaga com o Thales, que conversou com a gente também com o Carlão, Bidu na esquerda, meio campo de Bruno Silva, a volta do Rodrigo Andrade e o Regis, na frente, do lado do campo, Bruno Sábio, mais centralizado o Júnior Todinho e aberto o Júlio César, ou até a possibilidade do Andrigo, vai depender daquilo que pensa o técnico Daniel Paulista para a partida desta sexta-feira, às 7 da noite, no Brinco. Em relação ao número de ingressos, 9.085 ingressos foram disponibilizados já para o torcedor do Guarani, que poderá comprá-los pela internet, somente de forma online, meubilhete.com, no tobogã e abaixo do tobogã 80 e 40, mas, Júlio Nascimento, na cabeceira que é destinada ao torcedor do Guarani, os preços são estes. 40 e 20. Aê! Essa vinheta, se a gente não usar, Júlio Nascimento, foi produzida pelo Chitão e pelo Chororó, que estão ouvindo, e o Gleger falou ontem, inclusive, né, pro Batista, que logo o Chitão vai querer ter uma conversa com o Batista, viu, Júlio? Ah, é? Vai ter que pagar os royalties, né? Não tem jeito, né? Mas ele falou que é o seguinte, só vai cobrar se não tocar. Então, quanto que é o ingresso mesmo, Marquinhos? 40 e 20. Aê! Sensacional. E aí, o Guarani precisa, né, CH, do apoio do seu torcedor nesse jogo de sexta-feira, até porque o Goiás aí é um time que fez apenas um ponto na rodada, o Avaí tem um confronto dificílimo contra o Cruzeiro, ou seja, é uma grande chance aí de se aproximar do G4 mais uma vez nessa reta final da Série B. É, grande possibilidade. Eu acho que tudo caminha para que o Guarani vença o jogo. A não ser que aconteça um desastre, né? Ou o time acabe se perdendo de maneira emocional. Mas agora tem time para vencer. Agora não vamos nos esquecer que esse Confiança aí que tá todo mundo cantando de verso e prosa que o Guarani vai ganhar, ganhou do Avaí, hein? E não faz muito tempo não, se eu não estou enganado, na última rodada. Isso, exatamente. Então é bom ficar com os olhos bem abertos. O Guarani tem que trabalhar direitinho, com bastante pés no chão, humildade. Torcida tem que ir lá para o campo, não adianta ficar falando tudo aquilo que a gente já está cansado de falar ao longo da temporada. Vira a página, segue em frente, quebra os retrovisores, quebra o frontal dentro do carro, os dois fora do carro e olha para frente. Não adianta agora você ficar remoendo várias situações. O treinador tem que dar conta de ter tirado lição. Eu acho que foi uma pancada suficiente para ele abrir bem os olhos daqui para frente. Não precisa ter mais lição dentro do campeonato, porque ele já recebeu todo tipo de lição, não é? E vamos ver se agora, né,
tem chance, tem possibilidade, na matemática há tempo suficiente, só que tem que lidar jogo por jogo e ver o que acontece no campeonato. O alento é que joga em casa, o alento é que tem um adversário que não está na ponta, né? Não é o adversário nesse momento direto. Então, dependendo de uma combinação de resultados, a situação pode ficar melhor do que está hoje. Então é jogo a jogo, o time tem, é só escalar direitinho e no segundo tempo, Júlio Nascimento, não fazer besteira. É só não fazer besteira que o Guarani vence o jogo. E aí, Guilherme Zorzinho, jogo importantíssimo pro Guarani, né? É hora de dar a resposta aí que o torcedor tá querendo nessa reta final. Exatamente, Júlio. E o Guarani jogando no brinco sempre é muito forte, né? Vai enfrentar o Confiança, tá tentando sair lá de baixo. E sempre quando tem times nessa situação, quando chega nessa fase da competição, os caras estão querendo sair lá de baixo, né? E aí é difícil. Você vê que, como disse o CH, ele ganhou na última rodada, ganhou do Avaí. Né? O Avaí tá lá em cima também. E diga-se de passagem, um resultado importantíssimo pro Guarani, que não deixou desgarrar muito o G4. Né? Agora, aquele jogo contra o CRB já faz parte do passado. Já errou, nós já discutimos, já falamos. Ele apesar de não ter assumido todo o erro, né, a responsabilidade, eu acho que o treinador tem que chamar para si a responsabilidade. Não ficar colocando a responsabilidade em cima da preparação física, jogador pedindo para sair. Tem que parar com isso. Ó, não conseguimos vencer, tivemos alguns problemas, alguns erros e bola para frente. Tem a próxima partida. E tá aí, ó. Tá aí a próxima partida, um jogo importante. Tem tudo para vencer a partida, tem tudo para vencer o jogo, escolher as melhores peças. Tem a possível volta do Júlio César, que eu acho que é importante demais. Esse jogador tem evoluído nas últimas partidas, tem ajudado muito. É um jogador, taticamente, é muito importante. E venceu o jogo. Não tem outro resultado pro Guarani. Vitória. Tem que ganhar. Tem que ganhar e depois começa a olhar lá pra frente o que vai acontecer. Né, Júlio? Então já faz parte do passado o jogo do CRB. Tomara que o Daniel Paulista tenha refletido, né, tenha pensado, e tomara também ele pare de querer contar com umas peças aí que não tá dando resultado. Já passou da hora, né? Já passou da hora. Eu não vou ficar aqui citando nomes, o torcedor aí já tá careca de saber quem que é. Então, vamos começar a levar os caras que querem. Vamos começar a levar os caras que vão resolver o problema, que vão resolver a situação. Porque eu costumo dizer sempre isso, né? Que aqui no Brasil é considerado reserva, o cara que fica no banco. Ah, vou ficar na reserva. Ah, o reserva. Não. Sabe como é que chama na Europa, não? Reforço. O cara do banco é o reforço. O cara que tá no banco, ele tem que entrar e resolver a situação do time. O cara que tá no banco tem que entrar para reforçar o time. Diante, claro, da estratégia. Pô, tô perdendo o jogo, vou colocar um cara aqui para resolver o jogo para mim, para tentar vencer. Pô, tô ganhando o jogo, vou colocar um cara aqui para reforçar o sistema defensivo e ganhar, e dar sequência dentro da partida. Então precisa começar o Daniel a parar de ficar levando uns caras que não vão resolver absolutamente nada. Já foi provado e mostrado isso. Momento decisivo da competição. Para, Daniel, de ficar insistindo com peças que não vão te ajudar. Atendendo aqui os ouvintes pelo nosso WhatsApp, Júlio, fiquem de olho no Cruzeiro. Se ganhar do Avaí, sobe. Depois do Avaí, o Cruzeiro terá uma tabela bem tranquila pela frente. É só olhar aqui a campanha do Cruzeiro. O Cruzeiro é o 12º colocado com 39. Vencendo vai a 42. Acho muito difícil, viu? Muito difícil, Robson. O Cruzeiro vai precisar de uma campanha praticamente impecável aí, né? Com tantos problemas fora do campo, não sei não. Não acredito nessa possibilidade de acesso do Cruzeiro. Pra tristeza da minha mãe, torcedora do Zero. Amigos da Band, boa tarde. O Cruzeiro não... O Guarani... Cruzeiro na cabeça. O Guarani não sobe, pois não há interesse do Conselho de Administração no acesso. Olha, ô Tito, eu particularmente não vou muito nessa linha. É uma teoria conspiratória isso aqui, né? Por que um dirigente não teria interesse no acesso do time? Ele seria o que mais lucraria, porque ele poderia falar, sei lá, numa reeleição, né, numa eleição futura, olha, na minha gestão o time subiu para a primeira divisão. Isso tem muito peso, politicamente falando. Segundo ponto, as cotas. Mesmo que você faça um bate-volta, subiu para a primeira divisão, depois caiu. Você ganha muito dinheiro. Só nesse bate-volta. Muito mais do que você teria continuando na Série B.
Terceiro ponto, os patrocinadores. Você tem mais visibilidade porque você vai enfrentar Flamengo, você vai enfrentar Corinthians, você vai enfrentar Palmeiras, você vai enfrentar Atlético Mineiro, você vai jogar na quarta-feira e no domingo no horário nobre. Então os seus patrocinadores vão encarecer, você vai ter muito mais lucro. E quinto e quarto ponto, por que não subir? O que ponto seria prejudicial para uma gestão não subir? Então essa teoria conspiratória, gente, ela é muito contraditória. Desculpa, mas eu não acredito. Por que um dirigente não ia querer subir? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá. Eu não acredito nesse tipo de situação, não. Mil desculpas. Eu acho que o Guarani ganha e vai subir para a Série A. O Cavalcante manda aqui a mensagem dele. Obrigado pela mensagem, Cavalcante. Júlio, pergunte para o Gleger qual seria o sistema defensivo dele, Ronaldo Alves ou Carlão? Quem deve jogar? Eu acho que o Ronaldo Alves é um jogador mais seguro porque o Carlão comete muitas faltas e pênaltis. Não, eu não concordo. Eu sou mais o Carlão do que o Ronaldo Alves. Então o meu sistema defensivo é Diogo Matheus, Thales, Carlão e Bidu. Júlio, equipe Bandeirantes, vamos voltar a cantar no estádio, vamos subir Bugrê, eu acredito. Manda aqui a mensagem o Alex Pedroso, obrigado pela mensagem, Alex. Júlio, por gentileza, pergunte ao CH o que ele acha de uma formação sem a presença de um camisa 9 fixo. Eu colocaria mais um jogador do meio campo, Andrigo ou Pablo, para deixar o time mais rápido e com uma transição melhor. O Todinho, infelizmente, não está no seu melhor ano. O que o CH acha disso? Acho bom. Acho uma possibilidade muito inteligente, só que o treinador me parece que ele não aprecia muito esse jeito de jogar. Ele prefere, pode pegar a maioria dos jogos que ele colocou o time titular sempre com um centroavante de referência, ou alguém na posição. Dificilmente ele escala 4 no meio. Eu acho que seria uma variação interessante. Manda aqui uma mensagem muito grande, nosso amigo Luizão. Obrigado pela mensagem, Luizão. Um abraço pra você. Fala pro ouvinte aí que o Cruzeiro não tem a menor chance de subir. Chance tem, né? Chance tem. Eu acho improvável. Eu colocaria aí o Vasco como uma forte ameaça para os times que estão brigando por essa quarta posição, né? O Vasco, depois da chegada do Nenê, tem jogado muito bem dentro de casa, principalmente, né? Tem um confronto, inclusive, muito interessante na próxima rodada que eu vou ficar de olho. É Náutico e Vasco, jogo lá nos Aflitos. Então quero ver esse comportamento do Vasco fora de casa, né? Atuando lá nos Aflitos. Metal, isso aí. O jogo em São Januário foi muito bom. Se eu não me engano, foi 1-1. O Jean Carlos fez chover lá em São Januário, jogou muito bem. O Vasco conseguiu arrancar empate. Foi muito interessante esse jogo no primeiro turno. A torcida vai vaiar o Maxwell e o Daniel Paulista. Manda aqui o Robson. Olha, eu acho muito que isso vai depender da construção do jogo, né? Do roteiro do jogo. Se o Guarani estiver jogando bem, se estiver vencendo, eu acho que a torcida vai continuar apoiando, sim, vai continuar incentivando. E eu particularmente, né, acho que a torcida do Guarani vai protestar, se for protestar, só diante de um resultado ruim depois do jogo. Né? Com o time nessa situação de brigar por acesso a 4 pontos do G4, eu acho que o torcedor vai entender um pouco desse panorama do Guarani e vai incentivar aí nos 90 minutos, né? Como os torcedores gostam de dizer, 90 minutos incentivando. O Cavalcante tem uma sugestão para o Guarani subir. No primeiro tempo, o Daniel Paulista fica no banco, no segundo tempo, o auxiliar fica no banco. Manda aqui o Cavalcante. Júlio, pergunte ao CH o que ele tem achado do primeiro volante do Guarani, Bruno Silva. Ele não tem ficado mais sumido do jogo. Bruno Silva colaborava muito para romper as linhas, como diz o Thiago Carpini. Acho que ele tem feito um trabalho muito simples. Precisamos daquele Bruno Silva mais construtivo do primeiro turno. Como é que você tem visto a atuação de Bruno Silva no meio campo do Bugre, hein, CH? Caiu de produção, mas quem mais caiu de produção no meio campo foi Rodrigo Andrade. Lembrem-se bem que no melhor momento do Silva, o Andrade estava jogando bem. E o Andrade, no segundo turno, depois da contusão, não voltou o mesmo jogador, infelizmente. Maravilha aqui. O Ricardo tá mandando um abraço aqui para todos da equipe, dizendo que o Guarani vai ganhar. Júlio, repita aí os valores dos ingressos. Não consegui anotar. Repita aí, então, por gentileza, Marquinhos, os ingressos na sexta-feira.
Torcedor é meu parceiro, né, Júlio? No tobogã e abaixo do tobogã, R$80 e R$40 a meia entrada. Mas, na cabeceira, que é para a torcida do Guarani, os valores são estes. 40 e 20. Aê! Sensacional! 40 e 20. O gostoso é que o torcedor entra na brincadeira, né, Júlio? Mas estão usando por aí também, viu, Júlio? Você sabe o que eu fiz? Você sabe por que eu tô dando risada, não? Por quê? Eu tô imaginando a cara do CH, cara. Não, você sabe que eu não sou contra a música, não. Eu acho maravilhosa. Eu não sei o que é mais chato, a repetição insistente ou o aê de vocês. Eu não sei o que é mais insuportável, eu tenho dúvidas ainda. O aê é muito bom, cara. O aê, ele dá um negócio diferente, né, de interpretação. Traz um... O aê up, né, Júlio? É. Dá, lembra a difusora de Mocó. Como diz aquele amigo, o Plus a mais. Parece a radiodifusora de Muzambinho. O nosso ouvinte está perguntando do Persson, se o Persson fica à disposição. Não. O Júlio, é importante falar que com a camisa do Guarani paga meia, verdade, bem lembrado aqui pelo Gustavo Bugrão. Torcedor que estiver portando a camisa do Guarani vai pagar meia entrada. Já falei que essa vinheta aí começou com o Edu Pinheiro, eu estava ouvindo no dia. É o Luiz mandando a mensagem. Não sabia. Eu também não sabia. Que a origem era com o Edu. Pensei que era coisa do Batistão isso aqui. Que legal. O Edu Pinheiro, ele é criativo para todas as coisas possíveis e inimagináveis. É um cara, é o professor. O Edu é sensacional. Abraço aqui pro Luiz também. Como tem Luiz na rádio? Até um ouvinte falou assim, cara, tem muito Luiz que ouve vocês. O Luiz está acreditando na vitória do Guarani. O Alex Dick 6. Júlio, CH e Gleger. O Goiás empatou ontem. O CRB não ganhou. Basta o Bugre ganhar e fazer a lição de casa. Mas a diretoria erra em colocar o preço do ingresso a 40 com a camiseta do Guarani. Faltam 4 jogos em casa. E com 2.000 torcedores não dá pressão no adversário. É o Alex Dick 6 aqui que acha que o Guarani deveria colocar um ingresso mais acessível. O Mauro, do Planalto, o Guarani tem uma grande chance nos próximos 2 jogos. Matematicamente falando, ontem era a última chance do Sampaio, que teria que ganhar 8-8, time fraco, 3 foi pouco ontem. O Guarani com uma chance monstruosa de cravar 6 pontos e fazer um jogão em casa contra o Vasco. É aqui a mensagem do Mauro, do Planalto. Vamos ganhar sexta-feira e vamos entrar na briga. Abraço, Julião. É o Adriano Gomes. Obrigado, Adriano. Pedalada aqui, ó. Gosta de pedalar o Adriano, hein? Sensacional aqui a foto do perfil dele. Brincadeira, bicho. E, por fim, o pior da música do Aê é a explicação do Batista. Manda aqui o Alexandre Balista. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? Eu tenho que dar risada, viu, Júlio? O programa, às vezes, ele vira um programa humorístico. Até já, Júlio! É isso aí, daqui a pouco todos nós estaremos também na tela da Band Mais TV falando sobre o Guarani. Agora são 12 horas e 24 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros, ele
Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, vamos aqui rapidinho ao destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupi. Tá legal, Júlio, e a Ponte Preta já treinou pela manhã no estádio Moisés Lucarelli. Macaca tem compromisso contra o Remo domingo, 4 horas da tarde. Mesmo se perder, a Alvinegra não entra na zona do rebaixamento, graças ao empate em 0-0 entre Londrina e Goiás, ontem no Estádio do Café. Se vencer, a Ponte abre 5 pontos de vantagem do time paranaense e respira um pouco mais aliviada na B-Zona. O técnico Gilson Kleina ainda não deu muitas pistas em relação ao time titular. A tendência é que, se tiver modificações, elas podem ocorrer no sistema defensivo, na zaga e também na lateral direita. E agora há pouco o Marcos Luiz informou, que os ingressos do Guarani já estão à venda para o compromisso contra a equipe do Confiança sexta-feira. O torcedor pode comprar o ingresso através do sistema meubilhete.com. Todas as informações estão lá. Bom, gente, termina aqui o Nossa Área desta quarta-feira, dia 20 de outubro. Vem aí a edição